sobre sistemas de água, concepções, do nosso curso online de saneamento. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o curso, visite o nosso site. O link está na descrição do vídeo. Bons estudos e até mais! Olá, eu sou Rogério Borges, engenheiro civil e sanitarista, seu professor nesse curso de Introdução ao Saneamento Básico. Vamos dar continuidade, mais uma aula, agora começando o módulo 3, mais focado em projetos. Nessa aula vamos ver a parte de sistemas de água, vamos falar sobre sistemas de água, de esgoto e de drenagem, que é o foco do curso. E nessa aula vamos falar sobre sistema de água, concentrado aí na parte de concepções de projetos de sistema de água. Antes vamos revisar, como de costume, as aulas do módulo 2 de uma maneira geral, onde vimos os sistemas, o que são os sistemas de água, de esgoto e drenagem, e suas partes no sistema de água, desde a captação até a distribuição, passando pela adução, tanto a adutora de água bruta como tratada, estação de tratamento. Então conseguimos ver todas essas partes, o que são cada elas, do que é que compõe cada elas, qual o objetivo de cada uma delas, tá? E o principal desta parte do sistema de água, que é tornar a água de imprópria para própria, no que pese o abastecimento de água potável, com base nas classificações de água do CONAMA, entendendo que existem os corpos d'água e suas classes, onde nem todas as classes são propícias para servir ao abastecimento de água potável. A depender da classe desse corpo d'água, pode exigir um tratamento mais simplificado ou mais complexo, um tratamento convencional, tá? E vimos também a volta dessa água depois de usada pela população, essa água já servida no sistema de esgoto, também com a função de tornar de imprópria para própria, já no que pese o lançamento dessa água servida pós-tratamento do esgoto de volta ao corpo receptor. Aqui eu faço um parêntese já aproveitando tanto a revisão quanto o assunto desse módulo 3, na parte de concepção, é que esse próprio desenho já sugere algo que faz parte de um conceito da concepção, que é fazer com que você faça o lançamento do esgoto tratado sempre a montante de onde você vai captar o sistema de água, né? Isso tecnicamente força com que o seu sistema de esgoto seja eficiente, porque logo após você vai captar água deste próprio corpo receptor. Este é um conceito que é muito usado em alguns lugares do mundo, na Europa, principalmente se você for fazer a captação de água para indústrias, tá? Mas é um conceito que é muito bem visto, tá? E vimos também na parte de esgoto, desde a coleta, tratamento do esgoto e lançamento, também todas as partes desse sistema de esgoto, tornando também do esgoto impróprio para próprio para lançamento, passando pelo tratamento nas suas fases, líquida, gasosa e sólida, e falando também da possibilidade de aproveitar para energia, tanto da parte gasosa quanto da parte sólida, no que pese o uso de biodigestores. Tá? E falamos também de sistemas de drenagem, de maneira geral e especificamente também em suas partes. Tanto da parte de bacias de contribuição, para você poder entender e quantificar a vazão de cada uma das partes dessa superfície, onde vai correr a água de chuva, e os seus componentes, desde a captação dessa água de chuva, o transporte dessa água de chuva, e o lançamento nessa água de chuva, tanto na parte de micro quanto macro drenagem, suas características peculiares de cada uma delas dentro de um sistema de drenagem, ok? Então vamos dar continuidade, e especificamente o assunto dessa aula, sistemas de água, naquilo que diz respeito à concepção de projetos. Então é importante na concepção de um projeto de sistema de água entender que suas partes têm funções diferentes e que devem ser pensadas na concepção de formas diferentes e com um foco muito voltado à vida útil. Você, ao conceber um sistema, uma infraestrutura de um sistema de água,
você não vai projetar e não vai executar essa infraestrutura para atender a um curto espaço de tempo. Ele vai ser projetado e concebido para um prazo mais longo, 20, 30, 35 anos, a construção de toda uma obra de infraestrutura dessa. Então, na concepção, você precisa dividir, é interessante que se divida e se conheça bem as partes do sistema para fazer uma concepção mais adequada da captação, da adução, do tratamento e da distribuição ao longo do tempo. Pensar isso para um prazo longo, um prazo médio ou um prazo curto, a depender da parte do sistema. Aquela parte que é mais dinâmica, que altera de forma mais fácil, deve ter uma concepção mais flexível, mais adaptada a mudanças de formas mais corriqueiras. E aquela parte, inclusive mais onerosa, de uma implantação de um custo mais elevado, ela deve ter uma concepção pensada de prazo médio ou longo prazo e também com suas flexibilidades conforme o aumento dessas necessidades, tá? Então, para entender isso tudo, você vai precisar conhecer bem a demanda do sistema, tanto para curto, como para médio e para longo prazo, e como vai se comportar essa demanda e em que tempo essa demanda vai alterar, para você fazer a melhor concepção de cada uma dessas partes do seu sistema, pois às vezes você faz uma concepção que pode ter um custo de implantação, que é outro ponto a ser levado em consideração na hora de conceber o sistema, que são os custos. Às vezes você pode conceber um sistema de um custo de implantação mais barato, vai necessitar um desembolso imediato menor, mas que vai provocar com que o custo de operação e o custo de manutenção após o início do funcionamento desse sistema vai ser mais alto. Então, a médio e longo prazo, você vai ter um custo mais alto. E o inverso também existe. Às vezes você vai fazer um investimento maior inicial para que o custo de operação e de manutenção ao longo do tempo seja menor. Então, é importante na concepção do sistema você ter essa visão de custo e benefício. Então, é muito comum você fazer a concepção do sistema e fazer as avaliações técnicas e econômicas, as viabilidades técnicas, econômicas e financeiras, como são mais conhecidas, para você entender o ponto ótimo desse custo e deste benefício. Afinal, alguém vai pagar pela tarifa e vai ter que ser suficiente para cobrir todos esses custos. Muito bem. E outro ponto que deve ser levado em consideração são as tecnologias, pois elas avançam ao longo do tempo e cada vez numa velocidade maior, então não se deve enrijecer a concepção a ponto de você dificultar o uso de uma tecnologia nova que muitas vezes ainda nem existe quando você está implantando ou projetando aquele sistema. Então essas são variáveis que devem ser levadas em consideração na hora de você fazer a concepção de um sistema de água, tá? Entender as partes de captação, adução, tratamento e distribuição, entender, enxergar essas partes diante da demanda ao longo do tempo, tanto no prazo curto, médio e longo, fazer avaliações de custo para diferentes cenários de tecnologias que você vai adotar e avaliar que custo é mais adequado para o benefício, consequência dessa concepção. Ok? Alguns exemplos para a gente ilustrar. A captação, por exemplo, você pode fazer uma captação única e à medida em que essa demanda aumenta ao longo do tempo, você pode substituir apenas aquele conjunto motobomba, tá? Ou você pode, na medida em que esta demanda aumente, você vá colocando conjuntos motorbombas similares ao primeiro, onde você vai só ampliando essa capacidade de captação, mas com conjuntos motobombas similares. Ao longo do tempo você bota mais um, mais outro, enfim, conforme a sua necessidade. Existem diferenças, pois se você adota um conjunto motobomba que ao longo do tempo você vai substituir este conjunto motobomba, tá? Que é como se fosse a sugestão do primeiro slide, você vai ter que trocar
todos os sobressalentes daquele conjunto motobomba original. A bomba mudou, o tamanho do rotor mudou, as correias mudaram, enfim. Você precisa ter um estoque de sobressalentes para manutenção deste novo conjunto de bomba após 5, 10 anos, enfim. E se você adota, por concepção, de ampliar o sistema para conjuntos similares, você otimiza esse estoque de material sobressalente para dar manutenção dessas bombas, ok? Este é um exemplo, tá? Na adução, você pode conceber o seu sistema para inicialmente implantar uma adutora de um determinado diâmetro e ao longo do tempo, na medida em que a demanda aumente, depois de 5, 10, 15 anos, essa adutora deste diâmetro já não tem capacidade de conduzir, de aduzir aquela vazão nova, maior, então você vai implantar uma adutora paralela a ela de mesmo diâmetro ou até de diâmetro maior. Esta é uma opção de concepção. Ou você já inicia de cara uma adutora única de calibre maior, de forma que ela vai ter capacidade para aduzir tanto a vazão de início de sistema, uma vazão menor, com menores perdas de carga inicialmente, vai demandar uma potência menor para transportar essa vazão em uma tubulação de dimensão maior, mas essa mesma tubulação vai vencer toda a vida útil do sistema, não sendo necessário fazer ampliação dessa adutora, colocar outro tubo ao lado, ok? Então você teria uma adutora em etapa única, por exemplo. Você poderia estar trocando as bombas da captação por potências maiores, mas não teria uma obra de adutora ao longo do tempo. Esta é outra opção de concepção. Nesse quesito é importante, como nos demais também, mas aqui eu chamo a atenção, se você fizer a concepção de duplicar uma adutora, de duplicar uma parte do sistema, que você já faça na sua concepção de reservar a área desta obra futura, posto que evitar alguma intervenção nessa área, alguma invasão, alguma construção e você ter problemas ou necessidades de desapropriações no futuro. Então é bom ter essa faixa de servidão já reservada para a sua etapa futura, não apenas para a primeira etapa, ok? Sobre tratamento, a ideia básica continua. Você pode ter uma unidade de tratamento para a sua vazão inicial, para a sua demanda inicial de projeto e na medida em que a sua demanda aumenta, você vai colocando unidades paralelas a essa inicial, tá? Aqui eu chamo a atenção de um fato importante para as concepções de projeto, que em relação a algumas situações peculiares, como, por exemplo, populações flutuantes de algumas cidades, por exemplo, litorâneas. Tem cidades de veraneio, balneários, que no verão a população duplica ou triplica. Então, não vai ser exatamente o aumento da demanda ao longo de 5, 10 anos que vai ser o mais mandatório, o mais importante na concepção desse sistema. E sim, a variação dessa população dentro de um próprio ano, tá? Então você vai ter situações de cidades de população flutuante ou cidades próximas a polo industrial, onde muita gente vai trabalhar durante a semana e nos finais de semana volta para suas cidades conviver com a família, são conhecidas como cidades dormitório. Elas têm uma população flutuante, durante a semana é uma determinada população, nos finais de semana ela muda de população, o que vai exigir de tratamento, como de um sistema de uma maneira geral, que você tenha vazões diferentes para essas flutuações da população, seja durante a semana ou seja durante o ano, tá? Cidade de veraneio, você pode ter que ter no sistema uma duplicidade de estações, de módulos de estação de tratamento para trabalhar no verão com um pico de população, mas no resto do ano vai trabalhar apenas com um daqueles módulos. Isso é importante conhecer para fazer a concepção mais adequada para aquele sistema. E a distribuição, que é o ponto mais versátil, mais flexível, essa vai crescer na medida em que a ponta do sistema, né, a demanda final vai aumentando. Na medida em que a cidade cresce, amplia, uma determinada bairro residencial só de casas começa altera a legislação de ocupação do solo e permite a construção de prédios,
não mudou nada na cidade, mas aquela rua tem uma quantidade maior de pessoas vivendo, o que vai demandar uma quantidade maior de água, provavelmente vai precisar trocar um diâmetro dessa rua, tá? Ou na medida que se amplia a cidade, um bairro novo que se constrói, uma via nova que começa a ser ocupada, seja por residências ou por indústrias ou por comércio, vai precisar que se leve sistemas de água para aquela região e podendo até acontecer de você ter que não só trocar tubulações por diâmetros maiores dentro da própria cidade, como até ter que construir reservatórios dentro da cidade para armazenar durante uma parte do dia aquela água e fazer a distribuição no outra parte do dia, porque você fechou o sistema e fez alguma manobra para conseguir levar água para toda a cidade durante as 24 horas, vencendo os horários de pico diferentes dentro da própria cidade. Uma cidade de um bairro eminentemente residencial, o horário de pico é em um determinado horário do dia, e um bairro mais residencial, mais comercial, de shoppings, tem um horário de pico em outro horário do dia. Um shopping ele tem um movimento muito maior durante o dia do que ao longo da noite, enfim. Tá? Então você consegue fazer manobras e com reservatórios você consegue reservar águas em momentos diferentes do dia para fazer essa distribuição. Isso tudo é importante conhecer para na hora que estiver fazendo a concepção do sistema, levar em consideração e vencer todos esses desafios que é fazer o projeto de um sistema de água, ok? Muito bem, vamos praticar. Qual a afirmativa correta? A tecnologia não tem influência nas concepções de sistema. Letra B, é importante pensar na vida útil de cada parte do sistema para avaliar a melhor concepção a ser adotada no projeto para longo, médio e curto prazo. E letra C, sempre que a demanda variar, é necessário ampliar todo o sistema. Quem marcou a letra B acertou. Vimos que a tecnologia tem influência, a gente deve considerar flexibilidade nos sistemas para absorver tecnologias mais modernas, tá? E a demanda, quando varia, não precisa você ampliar todo o sistema. A concepção deve ser feita justamente para você ampliar só determinadas partes do sistema, ok? Mais uma questão de fixação, marque a alternativa correta. O estudo de demanda populacional com todos os aspectos econômicos e sociais é suficiente para pensar na concepção do sistema. Cidades com população flutuante ou temporária não interferem na concepção do sistema. E é fundamental avaliar custo e benefício de uma concepção para atender a população ao longo do tempo, do espaço e suas exigências qualitativas e quantitativas. Quem marcou a letra C acertou e assim finalizamos essa aula. Espero que tenham gostado, continuem estudando e até a próxima aula. Tchau, tchau.